Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, amigos, olá, amigas. Estamos aqui hoje para falar sobre mais um capítulo do Evangelinho segundo o Espiritismo, de Laura Bergalo. Hoje é o capítulo 14, que se intitula Honrem seu pai e sua mãe. Esse capítulo ele começa com um trecho de Marcos, capítulo 10, versículo 19. Esse trecho também está em Lucas, capítulo 17, versículo 20, e em Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Vocês sabem os mandamentos: não cometam adultério, não matem, não roubem, não prestem falso testemunho, não ofendam ninguém, honrem seu pai e sua mãe. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, também fala sobre esse ponto. Honrem seu pai e sua mãe para que vocês vivam um longo tempo na terra e que o Senhor, seu Deus, lhes dará. Esse capítulo fala sobre deveres filiais. E esse mandamento, que fala dos deveres dos filhos para com os pais, é consequência direta da Lei Geral de Caridade de Amor ao Próximo. Mas significa mais. Junto com o amor aos pais, devem vir também o respeito, as atenções, a obediência e o esforço por agradá-los. Ou seja, em relação aos pais ou aqueles que exercem esse papel, deve-se cumprir de forma ainda mais rigorosa o que a lei de caridade determina em relação ao nosso próximo de modo geral. Devemos assistir nossos pais em suas necessidades, dar-lhes repouso na velhice, ter com eles os cuidados que eles têm conosco quando somos crianças. E quem não tiver essa gratidão para com seus pais, também sofrerá ingratidão e abandono nesta ou em próximas vidas. Mesmo no caso de ter pais descuidados, pois é somente a Deus que cabe punir. E a lei da caridade nos diz que devemos sempre pagar o mal com o bem e tolerar os defeitos dos outros. Todo comportamento errado em relação ao nosso próximo é mais errado ainda quando é dirigido aos nossos pais, porque nesse caso, além da falta de caridade, erramos também por falta de gratidão. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Falando aqui de Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35, e também de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para reivindicar sua presença, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e ficando eles do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo tinha se sentado em torno dele e lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui a gente vai começar a entender que Jesus falava sobre família corporal e família espiritual. O parentesco terrestre ou de sangue não estabelece necessariamente os laços espirituais. É claro que Jesus jamais renegaria sua mãe ou seus irmãos. O que ele quis nos explicar nessa passagem do Evangelho é que não são os pais que criam o espírito de seus filhos. Eles apenas geram o corpo deles.
e tem como obrigação ajudar esses filhos a desenvolver a inteligência e o caráter, contribuindo para a sua evolução. Os que encarnam numa mesma família, principalmente no caso de parentes próximos, são na maioria das vezes espíritos ligados por laços de afeto, que vêm de encarnações anteriores. Mas também pode acontecer que sejam completos estranhos, ou ainda pessoas que não se gostavam em outras vidas e que continuam não se gostando, e que reencarnam assim tão próximas como uma provação. Ou seja, os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os da simpatia entre os espíritos, que os aproximam antes, durante e depois das suas encarnações. O que explica porque duas pessoas, filhas de pais e mães diferentes, podem se entender melhor e se gostar mais do que dois irmãos de sangue, por exemplo. Existem então dois tipos de famílias: as que são ligadas pelos laços corporais, chamadas de família terrestre, e as que se ligam pelos laços espirituais. As primeiras têm ligações frágeis que podem se romper facilmente. Já as segundas são ligadas de forma mais forte e permanente, que vai além da vida corpórea. E foi isso que Jesus quis dizer quando falou: "Eis aqui minha mãe e os meus irmãos". Ele desejou mostrar que a família espiritual é a que realmente conta, já que permanece além da morte e se baseia na simpatia e na atração entre os espíritos. Esse capítulo é bem curtinho, mas muito importante. E os espíritos nele ensinam: 1. Que a ingratidão vem do egoísmo e é sempre ruim, mas que a ingratidão dos filhos para com os pais é ainda pior e mais condenável, porque os pais são espíritos que aceitaram a missão de nos trazer ao mundo, de nos trazer enquanto espíritos para a nossa missão de evoluir, para o nosso papel de evolução. Então, houve esse aceitar prévio. Então, só por esse fato, nós já devemos ser gratos, independente de como eles desempenharam essa função depois do nosso nascimento. 2. Que a senha para se chegar a Deus é uma só, a caridade. E que não há caridade sem o perdão. 3. Que muitos espíritos pedem para encarnar junto das pessoas que lhes fizeram mal em outras encarnações, para se submeterem a uma prova mesmo, com o objetivo de se melhorar. 4. Que vai depender desses espíritos vencerem a prova, sendo amigos daqueles que um dia odiaram, ou falharem, continuando a ser seus inimigos. 5. Que os espíritas devem entender que a alma de seus filhos vem do espaço para progredir e que é seu dever educá-los para o caminho do bem e aproximá-los de Deus. 6. Que os pais devem esforçar-se por acolher e compreender até mesmo o filho que lhes dá desgostos, pois esse filho pode ser um inimigo do passado que está ali para que eles se entendam. 7. Que é dever dos pais ensinar os filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, devendo orientá-los para o amor ao próximo e para a prática do bem. Que os pais devem lutar para que o orgulho e o egoísmo não se desenvolvam em seus filhos, pois do contrário poderão colher ingratidão. Mas que os pais que tiveram feito tudo ao seu alcance e mesmo assim não conseguirem corrigir o caráter dos filhos, não têm culpa e podem ter a consciência tranquila com a certeza de que um dia isso mudará. Que Deus não dá provas piores do que as pessoas que as pedem são capazes de suportar. Que se elas falharem nessas provas, será simplesmente por falta de vontade e não por falta de capacidade. 10. Que Deus sempre permite o arrependimento e que devemos agradecer a Ele pelas provas que nos permitem progredir. Ou seja, nós sempre temos uma nova chance de recomeçar. A cada dia nós acordamos com uma nova possibilidade de escrevermos nossa história. 11. Que as provas mais duras são as que afetam o coração, mas que não há desesperos eternos e Deus não permite que ninguém sofra para sempre. 12.
que depende de nós acabarmos com o nosso próprio sofrimento através do esforço da evolução, mas que para isso temos que enxergar além da encarnação presente e ter paciência com a certeza de que tudo se resolverá. Nós somos frutos de um passado de coisas boas, de coisas ruins, de coisas muito ruins, e nós também temos um futuro de encarnações onde nós podemos escrever nossa história, que pode ser muito, muito, muito boa ou nem tão boa assim. Mas nós que temos isso na mão. 13. Que se soubermos enxergar além dessa encarnação, entenderemos os verdadeiros laços que unem os espíritos e saberemos que esses laços se tornam cada vez mais fortes com a reencarnação, ao invés de se romperem. 14. Que as semelhanças morais entre os espíritos são os verdadeiros traços de união entre eles, e que esses espíritos unidos pela afeição sempre se buscam e se agrupam, formando famílias espirituais que muitas vezes encarnam juntas. 15. Que mesmo quando acontece desses espíritos amigos ficarem separados em alguma encarnação, eles sempre tornam a se encontrar depois. E por fim, 16. Que espíritos menos adiantados podem encarnar em meio a essas famílias espirituais para receberem conselhos e bons exemplos, e que as perturbações que muitas vezes causam servem de prova e tarefa para os mais adiantados dessa família, que, lembremos, aceitou recebê-lo, para que justamente pudessem trabalhar juntos essa evolução, tanto do espírito menos adiantado que estão recebendo, quanto trabalhar sua resiliência, sua paciência e sua gratidão dentro do seu caminho evolutivo. É isso, pessoal. Capítulo muito legal, muito rico e que cabe bastante reflexão. Muito obrigada a todos e até a próxima.